Fala, povo rico, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Beto, eu sou o seu amigo e teólogo, e hoje nós vamos falar sobre lei da atração no campo da física e a fé bíblica. Será que a lei da atração e a Bíblia, em algum momento, eles se encontram? Hoje nós vamos aprender sobre esse assunto e como usar a Bíblia e a oração de forma mais eficaz. Antes de começar o nosso vídeo, eu quero te dizer que lei da atração e fé são coisas completamente distintas e que a lei da atração ela não é citada na Bíblia de forma direta e que a lei da atração ela faz parte de um novo pensamento que surgiu recentemente. É a linha do novo pensamento ou a linha da nova era, e isso não tem na Bíblia. Porém, mesmo sendo campos distintos, existem alguns conhecimentos bíblicos que se chocam com a lei da atração e você pode usar isso de forma bíblica. Porque na realidade a lei da atração e a fé, em algum momento, eles se cruzam e eles podem te dar grandes nortes para você realizar os seus pedidos, para você usar a Bíblia de forma correta. Então vamos lá entender o que é a lei da atração. A lei da atração, ela se originou fora da Bíblia. Ela faz parte de uma linha de pensamento conhecida nos Estados Unidos como New Thought, ou Novo Pensamento. É a forma que os teólogos físicos quânticos descobriram como um ser humano pode usar a frequência do seu pensamento para atrair as coisas do seu desejo. E a lei da atração ela ganhou força após a escritora Rhonda Byrne no livro O Segredo. O livro O Segredo ele foi o primeiro livro que desmistificou e trouxe a popularização para a lei da atração. E hoje muita gente fala sobre essa lei, muita gente fala sobre como usar isso em nosso favor para ter carros, casas e apartamentos e qualquer outro bem que você queira ter, como relacionamentos e como qualquer outra coisa. De fato, existe o campo da fé, o campo da religião, que torna isso um pouco mais diferente. Por exemplo, você vai ver falar sobre lei da atração na Bíblia cristã, no budismo, no Alcorão e diversos outros livros que falam sobre fé e religião. A Bíblia, ela menciona conceitos semelhantes, que é conhecido como fé e a fé bíblica. E existe sim alguns versículos na Bíblia que falam sobre a lei da atração de forma indireta. Não de forma direta como algumas pessoas falam, mas na Bíblia ele ensina conceitos semelhantes. E alguns versículos bíblicos que você pode abrir sua Bíblia hoje mesmo e ver que inclui coisas relacionadas à lei da atração. O primeiro versículo muito conhecido fica em Mateus, no capítulo 21, no versículo 22, onde o Messias, Jesus Cristo, ele fala sobre o poder da oração. O Messias disse: tudo que você pedir em oração, crendo, você receberá. Então Jesus ele deixa claro que existe sim uma força na oração. E quando você ora, e se você crê acima de todas as coisas, que a sua oração vai surtir efeito, de fato vai ocorrer. Por quê? Isso não é lei da atração, isso é fé. E a fé ela está descrita na Bíblia em vários versículos. Por exemplo, a Bíblia menciona que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé ela é um ativo espiritual. E no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 21 e 22, ele continua falando sobre o poder da fé e o poder da crença, que você pode adotar e ter as suas orações respondidas. A Bíblia continua dizendo no livro de Mateus, no capítulo 21, o seguinte: se vocês têm fé e não duvidam, não somente farão o que foi feito como a figueira, mas até mesmo se dissessem a este monte, desça daí para ali, ele descerá. Tudo que pedirem em oração, crendo, receberão. Nessa parte do livro de Mateus, conta a história do Messias, Jesus, que estava passeando. Ele avistou uma figueira verde, e quando ele chegou para colher os frutos dessa figueira, não encontrou nenhum fruto ali. O que acontece? Naquele momento, Jesus, ele amaldiçoa aquela figueira. E no mesmo instante que ele amaldiçoa a figueira seca, de forma instantânea. E os seus discípulos ficaram impressionados com o poder que Jesus tinha. E Jesus ele disse: se você tiver fé e se você orar crendo, você receberá o que sua fé pede. Então, o que nós podemos observar com isso? Esse mesmo versículo também se repete no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Então, Jesus ele diz que você usar a sua fé e crer na sua fé e crer no que você está pedindo, você vai receber resposta do seu pedido, receber resposta da sua oração. Então, o que acontece? Existe uma fé que essa fé ela leva você a acreditar.
E quando você acredita e você coloca essa sua fé em prática, você materializa os seus desejos. É importante notar que a Bíblia, ela fala da oração como um meio de você se aproximar de Deus, não de você obter os seus desejos de formas mágicas e instantâneas. A Bíblia fala da oração como um meio de você se aproximar e buscar a vontade de Deus para a sua vida. Você não pode usar a oração como um amuleto ou um gênio da lâmpada, apenas para fazer os seus desejos. A oração é mais sobre relacionamento com Deus e em Deus. Mas existe sim uma forma de você obter respostas em Deus. Quando você usa a sua fé e você acredita na sua fé, você consegue materializar os seus desejos. Isso não é nenhuma blasfêmia, isso é bíblico. Porque quando o Messias estava na terra, ele disse: peça e vos será dado. Bata a porta e será aberta essa porta. Jesus ele fala também do pai que vê o seu filho pedindo peixes. E Jesus diz assim: imagine um filho pedindo peixe a um pai. Que pai daria cobras no lugar de peixes? E se o seu filho lhe pedisse pão, você daria pedras no lugar? E Jesus continua dizendo que o pai, o nosso pai que está no céu, ele é bom o suficiente para dar as coisas aos seus filhos, que somos nós. Então, o evangelho ele se resume em fazer com que os gentios, as pessoas de outras nações, fossem enxertadas na videira de Israel e tivessem a fé no único Deus, a fé monoteísta. Então é muito importante você entender que a oração, ela não é um meio de materializar coisas, mas um meio de você se aproximar e buscar a vontade de Deus. E quando eu falo de mágica e tradições místicas, eu quero te lembrar que essas tradições e essas mágicas são conceitos fora da Bíblia, fora do ambiente bíblico, e esses conceitos divergem da fé cristã. Não existe como você manter uma fé cristã e ao mesmo tempo acreditar em forças mágicas, e sim acreditar no seu relacionamento com Deus. Inclusive, a Bíblia condena essas práticas de você usar eventos sobrenaturais para mudar eventos futuros ou influenciar outras pessoas. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, o apóstolo Paulo escreve: não se deixe enganar, nenhum dos que se dedicam à prostituição espiritual, a nenhum dos idólatras, a nenhum dos adúlteros, a nenhum dos homossexuais, a nenhum dos traficantes, a nenhum dos mentirosos, a nenhum dos que praticam usura herdarão o reino de Deus. E em Mateus, no capítulo 7, no versículo 5, diz assim: pois há muitos falsos profetas que se apresentam ao mundo como se fossem justos, mas no íntimo são lobos devoradores. Então sim, você pode usar a sua fé e a sua oração para obter respostas e fazer pedidos a Deus. Mas é importante lembrar que a Bíblia apresenta diversas formas de orações e nenhuma delas é correta. Todas as formas de orações são válidas e eficazes. Alguns princípios que a Bíblia menciona como orações e que pode ser utilizado na sua vida de forma eficaz é o seguinte: primeiro, a Bíblia ela pede para você, quando orar com fé. Então esse é o primeiro ponto. Deixa eu apagar aqui o primeiro ponto. Ao orar, ore com fé. Isso está escrito no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Orar com fé. E essa oração, ela é a oração mais eficaz, é quando você de fato entende que você está tendo fé em Deus. Outro princípio do Novo Testamento e da fé cristã, ele menciona que ao orarmos, nós temos que orar em nome de Jesus. Então esse é um grande princípio para você orar de forma eficaz, porque é através de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Isso está escrito no livro de João, no capítulo 14, no versículo 13 e versículo 14. Então, quando você orar, você tem que orar em nome de Jesus. Ele é o Messias e ele que faz a conexão entre Deus e os homens. O terceiro tópico é orar pedindo a vontade de Deus. Para você orar pedindo a vontade de Deus é algo muito difícil, porque você tem que estar alinhado com Deus. Muitos cristãos hoje eles fazem jejum. O jejum eles acham que é uma prática onde você vai ter o seu pedido respondido. Mas o jejum ele serve para alinhar suas expectativas com a expectativa de Deus. Esse é o verdadeiro ponto do jejum. Então, quando você orar, você tem que orar pedindo para Deus fazer a vontade dele. E isso está escrito no livro de 1 João, certo? 1 João, você pode abrir sua Bíblia, no capítulo 5, no versículo 14
e 15. 1 João, capítulo 5, no versículo 14 e 15. Existem também outras práticas que você pode adotar para ter a resposta da sua oração, para usar a sua fé de forma mais eficaz. Uma das orações que a Bíblia ordena é você orar em comunidade. A Bíblia diz que o que ligar na terra será ligado no céu. Então você pode muito bem fazer uma oração em comunidade com uma ou mais pessoas e obter a resposta dessa oração. A Bíblia também ela menciona que nós devemos orar continuamente, ou seja, orar sem cessar. Existem diversos versículos e principalmente no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, fala sobre orar continuamente. Agora eu quero te falar uma coisa sobre lei da atração e oração. É importante lembrar que a oração é o meio que você se conecta com Deus, que você se relaciona com Deus. E que está alinhado com Deus no mesmo sentimento é o que vai fazer a sua oração ser eficaz. No decorrer do Evangelho, Jesus, quando ele percorria Jerusalém, Israel, a Judéia, todos os locais onde ele passou, ele fazia curas, ele curava cegos, leprosos, doentes, mortos. Ele dizia a seguinte frase: vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então existe sim a fé, e ela depende de nós, é um ativo nosso. Existe uma história na Bíblia, no livro de Gênesis, conta a história do acordo que Jacó fez com seu sogro Labão. Labão, ele tinha feito um acordo que o Jacó iria trabalhar para ele. E as ovelhas que nascessem malhadas seriam de Jacó, enquanto as ovelhas que nascessem sem manchas seriam de Labão. E esse acordo entre Jacó e Labão, o seu sogro, fez com que Jacó utilizou técnicas para aumentar a prole e o nascimento de ovelhas malhadas. Mas essa história não está ligada à lei da atração, porque a lei da atração não era um meio comum utilizado naquela época. Então não se pode falar de lei da atração naquela época. Então a história de Jacó e Labão é mais sobre astúcia e poder pessoal e desejo de vencer do que certamente sobre lei da atração. É importante lembrar que a Bíblia não encoraja você a obter riquezas ou qualquer outro tipo de coisa de forma desrespeitosa, antiética e de forma desonrosa. A lei da atração, ela surgiu fora da Bíblia e de um meio pagão. E por mais que a Bíblia contenha ensinamentos que cruzem com a lei da atração, como foi mencionado nessa aula de hoje, é importante lembrar que a Bíblia ensina a confiar em Deus e confiar 100% nele. Quando nós estamos alinhados com Deus, nós obtemos a resposta de qualquer oração e qualquer coisa que nós pedimos. E a Bíblia, ela não se concentra na realização pessoal e na obtenção de riquezas, mas sim no crescimento espiritual e na sua relação com Deus. A lei da atração, ela pode ser interpretada de forma errada e levar as pessoas a acreditar que podem atrair coisas sem esforços. E isso está completamente errado, e isso é uma cultura totalmente antibíblica. Fé e lei da atração não são as mesmas coisas. A fé é a questão central da Bíblia, e a Bíblia fala sobre o seu relacionamento com Deus, e a lei da atração, ela é algo que nasceu fora da Bíblia. Então lembre-se, se você quer atrair coisas boas para sua vida, realizar os seus sonhos, é bom que você esteja alinhado com Deus. Essa é a única e melhor forma de você obter riquezas. E eu quero deixar um versículo base para você entender. Os planos de Deus são muito melhores que os nossos. A prova está no livro de Isaías, quando Deus fala: eu bem sei os planos que tenho para você, planos de paz e de prosperidade e não de causar danos.